Nós acertamos 3 falecimentos de famosos, né? O Antero Greco, né, da ESPN, o Silvio Luiz, que é aquele olho no lance, né? E também o Apolinho aqui do Rio. Eu falei que ia ter um radialista muito famoso numa capital, narrador, locutor esportivo, que faleceria. Olá pessoal, eu sou o professor Adriano Viari e mais uma vez com meu parceiro Fernando Drummond começamos mais um episódio do Arquivo Estranho e como vocês pediram, nós trouxemos de volta Pedro Baldança. Está aqui conosco, vidente de grande repercussão nas redes e que também teve uma grande repercussão conosco aqui no Arquivo Estranho e por isso trouxemos de volta. Curta, compartilha, comenta, manda para todo mundo, vamos levar o máximo possível esse episódio e eu vou passar direto para o Drummond abrir essa conversa. Pedro, que bom ter você aqui novamente. Pedro, vamos lá. Rio Grande do Sul. No momento dessa entrevista, parece que a situação está voltando a ter um horizonte melhor. Mas você teve uma previsão no Rio Grande do Sul. Conta pra gente como é que foi isso. Pois é, alguns dias antes, em torno de 7, 10 dias antes, nós trouxemos lá no canal a previsão sobre essas chuvas todas, né, esse temporal todo que houve, né? Falei de questão relacionada a desabamento, a enchente, falei, né, algumas questões relacionadas a isso e realmente a magnitude que tomou foi até maior, né, do que estava sendo previsto por mim. E muito triste essa situação toda, né? Muito triste. Nesse momento está sendo utilizado, né, por muitas pessoas para fake news, isso e aquilo, mas a grande realidade, pelo que eu vejo que vai acontecer, ainda existe mais uma última pancadinha ali, digamos, comparado ao que ocorreu, uma última chuva, assim, para depois a coisa acalmar mesmo e abaixar. Então acredito que agora, para esse mês de junho, o negócio já esteja mais calmo e aí se comece ali uma reconstrução mais definitiva. Só que existe o porém é que os outros 2 estados da região sul também estão num posicionamento energético bem complicado, principalmente Santa Catarina. Então também naquele mesmo vídeo que eu falei do Rio Grande do Sul, também falei de Santa Catarina, ocorreria em menor escala. Algumas chuvas já começaram a chegar ali no sul do estado, né? Não vai ser com a mesma força do que foi com o Rio Grande do Sul, mas ainda assim algo que pode sim deixar algumas pessoas desabrigadas e, enfim, uma situação bem triste também. Chegamos por dados a mais ou menos 1.000 pessoas em Santa Catarina afetadas, então é bem menor perto do Rio Grande do Sul, mas sem comparar com o Rio Grande do Sul, 1.000 pessoas são 1.000 pessoas, né? Exatamente. É bastante. Pedro, quando a gente fala em repercussão midiática, repercussão política, a gente fala sempre também em punição ou impossibilidade de punição, em encontrar culpados e geralmente essas pessoas são famosas ou são políticos famosos. Tu consegue vislumbrar alguma coisa de gente sendo responsabilizada por isso? Políticos eu diria que não, até que eu gostaria muito que alguns fossem, porque seria o justo, né? Porque não houve o devido investimento, né? O devido combate à situação no tempo correto. Não houve um investimento em defesa civil, em contenção de encostas. Existe muita fake news também. Outro dia um vereador estava propondo para conter os deslizamentos de terra, cortar árvore, que é justamente a árvore que impede que tenha. Então, eu até brinquei perguntando para as pessoas se estavam vendendo curso de burrice online para os outros, porque as pessoas estão chegando num ponto de... Não é nem só fake news, mas mistura maldade com ser burro, com ser ignorante mesmo. Então, punição para os políticos, eu diria que infelizmente não vamos ter muita coisa não. Tá? 99% deles vai passar ileso, os grandões mesmo vão passar ileso, vão ser indiciados, investigados, mas não vejo grandes punições. Agora, alguns influencers... enfim, que estão inventando certas coisas, que estão pegando aquela tragédia para se promover, que estão fazendo um certo burburinho ali para o mal, vejo alguma puniçãozinha assim. Aí realmente esses aí vão ter que responder na justiça. Eu diria que uma meia dúzia, tá? Principalmente alguns influencers que são metidos a... não vou falar nomes, mas são metidos a coach, que são metidos a empresários também, gostam de dar golpe em tudo, né, na vida, e aí mais uma coisa para eles darem golpe nos outros, uma mentira relacionada à tragédia. Então uma situação que infelizmente os grandes culpados, né, não serão responsabilizados, são os políticos,
e os propagadores das mentiras poucos serão. O Pedro não falou o nome, quem está falando sou eu, não é o Pedro, tá? Pablo Marçal, eu acho que tu está na lista, meu rapaz, até porque há uma questão muito voltada à necessidade de responsabilidade nesse momento, e é disso que a gente está falando também. Pedro, Brasil, tu falaste em energia, tu disseste que o estado de Santa Catarina, Paraná, está tudo na mesma energia. Brasil, país como um todo, o que mais pode nos falar de energia neste momento do país? Não só em questão de desastres, catástrofes, mas o Brasil parece que está num momento de efervescência. Sempre acontece pela questão da proximidade das eleições, mas com todas essas questões climáticas e tudo mexendo, e com o Brasil estando mais ou menos como um protagonista nas discussões climáticas no exterior, como é que tu vê essa questão? A energia do Brasil não está muito boa, né? Gostaria até que estivesse um pouco mais amena, né? Enfim, pensava que as pessoas conseguiriam ter uma consciência política maior, mas o ser humano ele surpreende sempre por mal, né? Então existe uma grande máxima que é o que você vibra, você acaba atraindo para a sua vida. Então tenho visto muitas pessoas até pessoas que são independentes a nível político, que gostam de falar que o país está ruim, que a situação está piorando, não sei o quê, e com dados que mostram justamente o contrário. E quando a pessoa mais fala aquela coisa negativa, mais pensa aquela coisa negativa, justamente cria-se uma condição energética para que aquilo realmente se torne realidade, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão do ódio entre as pessoas que ainda impera, né? Quanto mais esse combate à mentira, através da verdade, outras 3 mentiras surgem. E aí isso desperta a fúria de pessoas sobre outros protagonistas, outros sujeitos, enfim. E é uma continuação do que nós vimos desde ali de 2018, depois 2020 mais ou menos, tinha a pandemia ali, mas 22, enfim. Essa questão política ela ainda não acalmou. Chegará o dia que ficará melhor? Sim, mas a energia do Brasil ainda está bem complicada. Agora, ao contrário do que esse povo aí que acha que faz alguma previsão, que tem muitos que acham que fazem, que o Brasil vai acabar, que o Brasil vai ser invadido, que o Brasil vai partir ao meio, vai ter guerra civil, isso aí é besteira. Existe muita questão de briga ainda política, de briga entre amigos, entre família, por conta de torcida política, mas o Brasil vai continuar ainda coeso, o Brasil não vai passar por nenhum tipo de cisão, nenhum tipo de separação, e não vamos ter nenhum terremoto de 11 graus que o Brasil vai afundar. Não, tem muita gente que fala da besteira. Outro dia eu estava vendo que uma moça mandou desesperada para mim uma mensagem perguntando se realmente ia ter um tsunami de 50 metros em Copacabana. Eu falei, minha filha, a criatividade está boa agora, eles são produtores de Hollywood, esses pseudovidentes, porque eles estão com ideias assim mirabolantes de coisas poderiam chocar, poderiam chamar a atenção. Então a energia está bem complicada ainda, sobretudo ali a região sul está num posicionamento bem negativo ainda para esse ano, mas e o Brasil também não está muito bem, mas a tendência é de uma melhora gradual. Nesse ano de Saturno a gente consiga limpar muita coisa, que a gente consiga ter a percepção dos nossos erros, né? E Saturno é o pai severo, ele vai corrigir o que está errado. Vai expurgar. Você querendo ou não. Querendo ou não. Isso vale para todos. E isso não só a nível político, não só a nível de desastres naturais, mas até na vida pessoal de cada um de nós. Então, uma situação que a gente tem que estar preparado, porque é um ano um pouco mais tenso do que o costume. Geralmente, o ano de Saturno é um pouco mais complicado nessa situação. Ele cobra com juros. Quem está ruim? Quem está fazendo sua parte bem, aí cai nas graças de Saturno. Saturno até ajuda a concretizar coisas, a melhorar, a prosperar. Então é a questão que tipo de energia você se conecta, que tipo de atitude você se conecta. E eu sempre falo isso para as pessoas, que não basta você pregar uma coisa, mas você tem que viver aquilo também. Tem que ter um pensamento positivo, uma atitude positiva, parar de se preocupar, de se meter na vida dos outros a nível de fazer fofoca, a nível de desejar o mal, a nível... Tem gente que reza, que ora pedindo mal para os outros, aí quer coisa boa na própria vida. Não tem como, quer que o planeta melhore, não tem como. Então é uma camada de ódio que se cria. Isso é ao redor não só do Brasil, mas do nosso mundo todo. Eu quero fazer um convite para vocês, se vocês gostam, curtem ufologia, paranormalidade, mistérios em geral, nós somos parceiros do portal Fenômeno. Então, dá lá uma força pro pessoal, www.fenomenum.com.br. Drummond.
A gente que trabalha na espiritualidade sempre sabe que, ou pelo menos aprende, que a ligação é de lá para cá. No entanto, você recebe clientes, como você diz, que pedem previsões e tal. Como é que é isso? Que eu acho que faltou isso na nossa primeira entrevista. Como é que é esse passo a passo? Eu chego, te procuro, peço previsão, e aí eles dão, ou já teve caso de não tem nada para dizer para você, tchau, Fernando? Não, geralmente a gente tem previsão, mas é uma situação que envolve o dom, né, que me foi dado, envolve a questão do estudo também, né, do significado ali dos oráculos, no caso, geralmente as cartas. Numerologia também me ajuda bastante para fazer os cálculos e dá para chegar numa previsão, num prognóstico para aquela pessoa. Eu digo que a previsão não é sentença, né? A previsão é uma possibilidade a mais concreta de acordo com o que temos no presente. Por isso, quando a coisa não está boa, eu indico sempre algum caminho diferente para a pessoa tomar. Ó, não faz isso aqui, faz aquilo ali, ou então a energia da pessoa não tá boa, faz um banho disso, faz aquela simpatia tal, faz a técnica assim assado. Então, pra gente tentar melhorar. Eu não gosto muito de utilizar o método mais, digamos assim, tradicional e do estereótipo que existe na mídia, do cartomante, que a pessoa chega lá, o seu amor vai dobrar a esquina, você vai ganhar um prêmio de loteria, você vai ficar rica, vai se casar com um homem de outro país. Acho que isso aí é muito furado. Eu sou muito prático. A pessoa quer saber isso aqui, então vamos ver isso aqui. Quero saber do meu trabalho. Tá bom, fulana, o que você quer saber do seu trabalho? Quero saber se eu vou ser promovida. Vamos ver na carta. Não vai. Sim, vai, mas para você conseguir, você vai precisar fazer isso aqui, vai precisar tratar bem o fulano, vai precisar agir de tal maneira, vai precisar trabalhar mais horas extras em tal época, você vai precisar dessa ideia aqui X para você se destacar. Então, eu vou dando as orientações conforme aquilo ali. Pedro, meu casamento não vai bem, o que eu faço? Tem jeito? Tem casamento que eu vou falar, não tem jeito, vocês estão ali protelando há anos, então tem casamento, olha, seria bom vocês passearem um pouco mais, vocês estão se preocupando apenas com assuntos das crianças, não estão vivendo uma vida de casal. Quantas mensagens eu não recebo que, Pedro, você salvou meu casamento? Eu falei, eu não salvei o casamento de ninguém, eu só falei o que quero você fazer ali. Salvou foi a sua atitude, né, que é o livre-arbítrio. Então a espiritualidade, ela passa as situações. Através das cartas. Através das cartas, da vidência, da numerologia. Eu utilizo tudo que eu posso ali, todo o arsenal, para poder lidar com aquela realidade da pessoa. E eu digo sempre às pessoas, eu não sou infalível. Pedro acerta 100%. Não acerto 100%. Não existe isso. Eu não sou uma deidade. Não existe. Não sou onisciente. Já teve alguma previsão que você falou, puxa, que erro que eu cometi? Eu acho que sim. Todos temos, né? Eu vou te dizer qual foi, inclusive, porque recentemente teve uma situação que me ativou esse gatilho. Ontem, né, pelo menos no dia que a gente está gravando aqui, teve a questão do Sérgio Moro ter sido absolvido pelo TSE. Eu fiz a previsão de que ele seria cassado, mas essa previsão eu mantenho, que ele vai ser cassado. Temos até 2030 para ver essa confirmação da previsão. Mas ele vai ser cassado, ele não vai concluir o mandato dele, isso eu tenho certeza absoluta. Mas existe uma previsão que eu fiz sobre o Sérgio Moro, lá atrás, é que justamente ele tinha um posicionamento favorável para, caso ele quisesse, vencer a eleição presidencial. Na época que ele estava forte. Só que aí entra o livre-arbítrio da pessoa. Ele preferiu apoiar o Bolsonaro naquele momento. Previsões com pessoas ruins fica um pouco complicado, mas a gente geralmente acerta. Ele também, quando foi mandado embora pelo Bolsonaro, aquela coisa toda na época da pandemia, tivemos também algumas questõezinhas relacionadas a eleições. Se eu não me engano, em 2020, eu errei um prefeito de capital, e para governo do estado em 22 eu errei 2. Para senadores, eu errei, eu acho que 40% deles, 35%, 40%, entendeu? Então, eu não sou infalível. Legal nessa humildade dele reconhecer. Eu quero sair do campo político, mas continuar nessa questão das pessoas ruins. Eu acho que isso é importante. Muita gente fala assim, sem nenhum tipo de dados estatísticos, existe muita gente ruim entre nós, ou existem poucas pessoas ruins entre nós, ou a população ela é mais boa do que é ruim. Eu tenho muita curiosidade quando as pessoas dizem assim, o povo brasileiro é um povo honesto e trabalhador. Essa frase me machuca os ouvidos. Ela me machuca. Sabe por que ela me machuca? Porque eu não acho que ser trabalhador é uma condição para ser honesto ou ser bom. Eu, como historiador, eu sei, por exemplo, que existem pedófilos que são trabalhadores.
Existem estupradores e ladrões que são trabalhadores. E mais, chegam às 8 horas da manhã no trabalho, vão embora às 6 da tarde, não se atrasam, não faltam e são pedófilos. Então, já vi isso no campo da educação, por ser professor também. Então as pessoas botam assim, o povo brasileiro acorda às 4 da manhã, pega o trem, sai da periferia. Tá, isso é motivo de dizer que são pessoas boas? Não, são pessoas que estão cumprindo o que precisam para o seu sustento. Mas e tu, quando tu tem essa questão de energia, tu consegue ver assim, passa muita gente ruim por ti ou tu faz previsão de muita gente ruim? Existe muita gente ruim? Existe muita gente ruim, Eu não tenho uma porcentagem para dar mais ou menos. Não tem um estudo. Não tenho, não cheguei a catalogar isso. Mas tem muita gente ruim, tem gente que vem, pede, enfim, as previsões, faz a consulta comigo, e às vezes quer saber pro mal dos outros, quer prejudicar alguém. Tem gente que me procura para fazer magia pro mal dos outros, e eu falo, olha, isso aqui eu não faço, mas se você quiser, eu posso fazer alguma coisa para acalmar a pessoa, para vocês se darem medo. Não, porque eu quero que a pessoa se ferre, aí não é comigo. Amarração amorosa, tem muita gente que pede. Tem gente que pede, eu não faço amarração, não faço. O que eu faço a nível de magia voltado ao amor é quando a pessoa está sozinha há muito tempo, dá para fazer uma magia de abertura de caminhos amorosos, para a pessoa ser mais olhada, a pessoa se gostar mais, isso dá pra gente fazer, né? Um casal às vezes está brigando muito, dá pra gente acalmar os ânimos, mas amarrar os outros não, isso aí não. Eu tenho uma ética que não me permite atuar em certas situações, apesar de eu saber, que eu estudei para poder lidar com isso. Inclusive desfaço muita coisa, sempre chega para mim alguma coisa relacionada a magia para prejudicar os outros. Às vezes tem questão para a pessoa, enfim, não trabalhar, para a pessoa não ter amor nenhum, a pessoa impotência. Vai para pedir, só recapitulando, a pessoa vai para pedir para outra pessoa não trabalhar. Tem gente que faz isso. E não conseguir emprego. Exatamente, para prejudicar. E eu desfaço muitas questões assim. A gente às vezes descobre na carta que tem magia. Só que aí tem um porém. 99% das pessoas que acham que estão sob efeito de magia não estão. Geralmente é uma coisa psicológica, em alguns casos pode ser uma energia outra, seja uma inveja, seja uma praga, seja uma questão kármica, pode ser o que o pessoal chama de encosto também, pode ser a própria pessoa criando ali uma forma pensamento contra si própria, isso é muito comum até, mas 1% que está sob efeito de magia, E esse 1% aí sim a gente desfaz, né? Tem gente que é alvo de magia para impotência sexual. Que às vezes o relacionamento anterior, a pessoa procurou alguém para fazer um trabalho ali, para a pessoa o negócio não subir mais. E aí tem que suar ali a camisa para poder fazer o negócio da pessoa subir, fazer a pipa do vovô subir. Melhor do que Viagra é Pedro Baldanza. Então, Pedro, ainda nessa questão da maldade, teve recentemente aqui conosco o espiritualista Wagner Borges, que é muito famoso, inclusive, sobretudo questões de saída do corpo e tudo mais. E eu fiz uma pergunta para ele que sempre me interessou muito, porque eu acompanho ele nas redes e ele fala muito sobre isso, que é o prejuízo de um ambiente tomado por brigas, né? Que parece que existem locais, famílias, que não só iniciam um ambiente por brigas, como não conseguem mais sair dessas brigas. Ficam ad aeternum brigando e muitas vezes não sabem nem por que brigam. Nem sabem. Isso dá para ser feito algum trabalho a respeito disso para mudar esse quadro? E conta para nossa audiência essa simpatia. Sim, dá. Tem algumas técnicas, algumas simpatias que podem ser feitas para ajudar. Primeiro tem que ver uma série de fatores ali que implica nisso. Pode ser o endereço, dependendo do número da casa. Endereço? Existem locais que são mais propícios a terem brigas do que outros. Então, por exemplo, se a soma da casa, no caso de prédios e apartamentos, a gente soma o prédio com apartamento. Se tiver bloco, soma o número do bloco. Se for casa, aí reduz para um número só também. Números, geralmente 1 e 8, a soma, geralmente vai ter uma energia masculina em excesso ali, que gera uma agressividade maior. Se a pessoa tiver a casa do número 7, a soma total for o 7, por exemplo, é uma casa que atrai mais espíritos. E as pessoas são mais alvo de ataques espirituais nessa localidade. Casa do número 6 é uma casa muito boa para você ficar muitos anos, só que em alguns casos, dependendo das pessoas, dependendo da índole, da numerologia da pessoa e tudo mais, a mãe, o pai, enfim, a figura de proeminência, ela pode ser um pouco mais ciumenta, mais possessiva, não querer que os filhos saiam, por exemplo, e brigue com eles por conta dessa independência. Então, depende muito da numerologia. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto,
tem a questão kármica. Muitas vezes um filho com a mãe ou um filho com o pai foram rivais em outra vida. Eu vejo muitas clientes minhas que em outras vidas, com a mãe que não se dão bem, não se falam, foram rivais. Às vezes o pai dela, em outra vida, era o marido ou era o amante, enfim, aquela mãe, ela foi preterida. E houve esse ódio, essa raiva de uma vida toda. Situações, maldições familiares também podem ocorrer, mais difícil, mas pode ocorrer, que aí geralmente impacta 4 gerações seguidas tendo problemas de saúde, tendo brigas, tendo gente que, enfim, atenta contra a própria vida e por aí vai. Tem questões de ataques espirituais dos outros, então tem que ver, cada caso é um caso, mas existem formas de ajudar. Então, como por exemplo, limpezas energéticas constantes na casa. Eu sempre aconselho que as pessoas façam, pelo menos uma vez a cada 3, 4 meses, nem que seja uma defumação com casca de alho dentro de casa. Porque isso tira vampiros astrais, aí o alho faz contra vampiros, sim, vampiros astrais. Tira miasmas, tira qualquer tipo de forma de pensamento negativa. Se a pessoa quiser passar anil também nas superfícies frias. Vamos voltar ao alho, como é que faz? É cruzar a casa, como é que é? A pessoa faz, é bem simples. Tem 2 formas de fazer a defumação com casca de alho, por exemplo. Eu vou dar uma forma mais tranquila, mais prática, e tem uma mais artesanal. A mais prática, você compra um turíbulo em alguma loja de artigos religiosos na internet, você bota ali no seu fogão e você bota carvão ali, espera esquentar, fazer brasa e você vai botando a casquinha do alho ali. A casca do alho é a única coisa que é de graça no mercado, então você pode sair de lá com um saco cheio e você não é cobrado. Enfim, então você bota ali e vai passando. No caso, como é de limpeza, você vai de dentro para fora. Ah, mas a minha casa é um apartamento. Então você vai começar no banheiro do quarto, se for suíte, se não for no seu quarto, e vai terminar na área de serviço, na janela da cozinha, uma janelinha que tem no banheiro social, enfim, alguma abertura para fora. Essa é de limpeza. E a outra forma até, eu diria que para quem não tem turíbulo, não pode comprar, pega uma lata de achocolatado, de leite em pó, faz uns furos ali com uma faca quente e você improvisa um turíbulo. Aí você pode fazer essa defumação, bota carvão, não precisa nem de muito. E vai botando, vai fazendo. É uma limpeza ótima, ajuda bastante. Outra dica também que é muito fácil e barata de fazer é a técnica da goiaba. Você pega uma goiaba, pode ser de qualquer tipo. A vermelha é mais eficaz, mas se não achar, pode ser a outra também. Você pega um prato, normal, qualquer cor o prato. Você corta a goiaba ao meio. Você deixa ela aberta, pode ser na cozinha, pode ser na sala, um ambiente que você acha que tem mais briga ali. Você deixa ali 24 horas. Passaram as 24 horas, você pega aquela goiaba e joga fora. Tem gente que me relata, eu sei porque eu também já fiz várias vezes isso em alguns momentos da vida, a goiaba tem caso de ficar podre, de dar bicho em 24 horas já. 24 horas. Dependendo se a energia estiver tão pesada, pode fazer com que ela fique podre. Você joga fora, no lixo direto, não tem problema. Outra dica bacana, ter sempre dentro de casa orquídea. Pode ser até a artificial, não tem problema, porque ali está a egrégora da planta. A orquídea ela tem uma propriedade ótima de trazer harmonia e também prosperidade. Só que eu não recomendo dentro de quarto de casal, porque abaixa a libido. Então tem essas técnicas assim. Aí se a pessoa estiver sendo alvo de ataque espiritual, aí tem que ver qual tipo de ataque. Aí cada caso é um caso. Mas essas 3, assim, a orquídea é básica, a goiaba é básica, a defumação, isso tudo já ajuda. E o anil que você falou? O anil pode ser feito também, só que as pessoas às vezes passam anil na casa toda. E às vezes tem casa que vai manchar a parede, vai manchar a madeira, se o piso for de tábua corrida e tudo mais. Então eu recomendo o anil nas superfícies frias. Azulejo, pia, vaso sanitário. Os locais frios eles têm a propensão maior de acumular energias negativas, né, desses espíritos, desses chamados encostos, grudarem ali literalmente, né, porque é um padrão vibratório mais próximo deles. E aí eles ocasionam brigas na casa. Você vê que qual o local onde as pessoas mais tiram a própria vida? Banheiro, que geralmente é cheio de azulejo. Qual o local da casa que mais tem briga também nas famílias? Cozinha, porque também geralmente é cheio de azulejo. Então, se você for parar para analisar, os locais onde tem essas superfícies frias são mais propensos a esse tipo de estresse. É impressionante porque eu tive pessoas da minha família que tinham a casa quase que toda azulejada. E foi daí que veio a minha dúvida das brigas. Tinha muito disso na periferia. Numa época, nos anos 90, entrou uma moda de ladrilhos e azulejos, porque era mais fácil de manter limpo. Então azulejavam
tudo, o muro por fora da casa, a parede externa da casa, toda ela de azulejo, e aí então talvez tenha algum sentido em relação a isso. Uma outra coisa, você falou da questão do muro de fora, casa da cor salmão, pelo amor dos céus. Fico até arrepiado. Não pintem a casa de salmão. A minha casa era salmão. Não pintem de salmão, porque salmão atrai briga para aquele lugar. A minha casa era salmão. E aí tinha o alcoolismo do meu pai junto e tudo mais. A minha casa era salmão. Cor escolhida por nós. É pior possível. E traição. Traição, tem muita gente que chega, você vê traição, mas a pessoa quer perdoar, não quer perdoar. Há alguma motivação espiritual para uma traição ou é livre-arbítrio mesmo? Geralmente é livre-arbítrio, né? Existem casos de compulsões também psicológicas por questões, né, de querer, enfim, sexo, né, o tempo todo. Tem gente que é ninfomaníaca, tem gente que, enfim. Tem casos onde o casamento é mantido de aparência e a pessoa já está acostumada a trair há muito tempo, não há mais uma libido da outra parte. Tem casos de maldade mesmo, só querer fazer a outra pessoa se sentir inferior, já vi muito disso. E existem também casos de influências, né? Então, às vezes, a pessoa ela tem uma pessoa correta no casamento, mas ela foi vista por uma outra pessoa no trabalho, e aquela outra pessoa começa a tentar, não só com atitudes, mas pode fazer algum tipo de ataque espiritual para que aquela pessoa traia, aquela pessoa ficar com ela e trair o marido, trair a esposa, enfim. Então, é uma coisa que eu vejo nas cartas, consigo ver. Casamentos, eu diria que vão precisar passar por muitas transformações nessa próxima geração agora para poder darem certo. Eu diria que dificilmente os casais novos vão passar de 13 anos juntos, porque 90% dos casais que chegam aos 13 anos terminam. Isso aí é um fato numerológico, é o pior número para os casais. Casais passam por 3 períodos de crise: 7º ano, 13º ano e 25º, sendo o ano anterior e o posterior de cada um desses ciclos também negativo. Então, traições a gente vê bastante na carta. E tento, assim, aconselhar a pessoa, né, a ver o que a pessoa realmente quer para si, enxergar aquilo ali. Tem gente que às vezes só está num casamento por aparência, por comodismo, ou porque não consegue largar a pessoa. Às vezes a pessoa sabe que está sendo traída, mas não quer largar, e o outro não vai se consertar. Aí tem que ver se a pessoa é, enfim, masoquista mesmo, né? Ou se a pessoa realmente ela está com algum tipo de energia de carência. E dá pra gente trabalhar com banho de esquecimento, dá pra gente trabalhar com alguma magia para autoestima, para poder tirar a pessoa de um relacionamento tóxico assim. É muito familiar para mim essa questão do 7, 13 e 25, porque eu cresci com a minha mãe falando isso, tá? Ela era uma pessoa muito da questão da espiritualidade, coisa, e também se preocupava com essas questões. E eu vivi, enquanto criança, a crise dos meus pais nos 7 anos. Eu vivi, enquanto criança, a crise terrível dos meus pais dos 13 anos. E no ano dos 25, eu vi minha mãe morrer jovem. Ou seja, eles passaram pelas 2 crises, na terceira crise, que eles não tiveram a crise, mas ela morreu. Teria alguma explicação isso? Os 7 anos são complicados. Enfim, o 13º também é o pior de todos, né, como eu falei. E o 25º, no caso, teria que ver direitinho a questão da sua mãe, mas pode ser uma situação que dentro dela não tinha ainda uma limpeza total dessa situação. O corpo pode ter somatizado muitas situações, pode ter chegado à parte relacionada ao sistema cardiovascular, à parte neurológica, tudo isso, e pode ter afetado justamente essa situação de saúde orgânica. Porque quando a pessoa ela lida muitos anos com uma situação de relacionamento tóxico, realmente acaba se contaminando com aquilo ali, acaba abaixando o padrão vibratório, acaba guardando muitos traumas, foi um câncer bloqueios, avassalador. Então, uma situação de realmente uma limpeza mental, né, é difícil. Né? Mas ela é necessária nesses casos. E antigamente também não havia esse costume que se tem hoje em dia, né, de procurar as causas psicológicas, né? Não havia essa situação toda. Então é uma situação que a gente tem que ficar sempre atento para a gente não se envolver em questões similares, né? Quem veio antes da gente serve como o aprendizado. E acredito que no caso da sua mãe deve ter sido essa situação de ter somatizado por muitos anos, ficado calejada por muitos anos com aquilo tudo que passou. Com certeza.
Uma outra questão interessante, a gente falou das pessoas más, só que eu também percebo que cada vez mais a gente está convivendo com pessoas que se julgam muito boas, né? Aquilo que o Fernando Pessoa, no poema Em Linha Reta, disse: estou cansado de semideuses, né? Eu nunca conheci alguém que tivesse levado porrada. Todos meus amigos são campeões em tudo. Tu te depara também com esses semideuses da existência? É muito comum isso. Então, eu sempre falo que as pessoas do meu meio espiritual, algumas pelo menos, né, se julgam esses campeões aí da moralidade, né, de serem boas pessoas sublimes, pessoas iluminadas. E não é bem assim, né, que funciona. Eu falo pro pessoal que me acompanha, eu não sou onisciente, eu não sou onipotente, eu não sou perfeito. Tenho vários erros, vou no banheiro, faço xixi, xingo os outros quando tem que xingar, sabe? Eu não tenho esse problema comigo, por exemplo. Mas eu vejo muita gente que se coloca num pedestal, num patamar, né? Aí a pessoa fala: ai, Pedro, mas eu cuido de cachorrinho, mas eu milito pelo assunto tal, mas eu não sei o quê. Tá bom, mas você deseja o bem para as outras pessoas? Você faz as coisas de forma sincera? Você age vibrando na positividade? Não, geralmente a pessoa não faz isso. A pessoa faz por um status, ou por uma conveniência, né? Ou por um ativismo de telão, de repente. Ou a pessoa ela quer uma certa justiça, mas ela acaba colocando o ódio também nos outros. Então a gente tem que ter muito cuidado. Isso passa por questões não só energéticas, mas questões sociais, questões políticas, questões culturais, de muita, digamos assim, hipocrisia, né? De muita hipocrisia nas pessoas. Existem pessoas que se acham paladinos da moralidade, da decência, porque fazem certas atitudes. É igual essa questão, vamos voltar ao assunto do Rio Grande do Sul. Tem gente que estava competindo para ver quem estava doando mais. Aqueles influencers de milhões de seguidores. Porque eu doei X mil, que eu doei X milhões, não sei o quê. Eu sempre aprendi que o que a mão esquerda faz, a direita não precisa saber. E vice-versa. Então, para que você está falando isso? Para que você está fazendo? Porque hoje em dia, para você falsificar uma coisa numa inteligência artificial, botar lá que doou não sei quantos milhões, fingir que existe um papel, de um Pix, um comprovante disso, deve ser muito fácil. Esses canais de economia aí, muitos fajutos que são, tem gente que inventa nota de corretagem de corretora de ações. Por que não vai ter gente que inventa comprovante de doação também, né? Então, a pessoa que se coloca nessa coisa de bonzinho demais me incomoda muito. Porque ninguém é bonzinho 100%. A gente tem que fazer o melhor possível. Mas não existe bonzinho 100%. Quando a gente fala em energia, de novo, tem se falado nas redes, algumas pessoas, das energias históricas dos lugares e da questão do karma através da energia histórica. E aí entra o meu estado, entra o Rio Grande do Sul. É uma questão que eu acho interessante, porque eu fico me perguntando assim, mas qual região, qual estado que não tem uma energia histórica ruim? Se a gente for falar de uma herança de horrores da escravidão, por exemplo, o Brasil praticamente inteiro tem essa energia ruim, e se houvesse alguma conta para pagar, todos os estados iriam pagar. Mas tem gente ainda insistindo, o Rio Grande do Sul está pagando por isso. Outras pessoas dizendo, o Rio Grande do Sul tem muito terreiro de Umbanda, o Rio Grande do Sul tem muita religião africana, o Rio Grande do Sul não é de Deus. Não só uma influenciadora falou isso, como um padre falou isso também. Era bruxaria, né? Bruxaria e tudo mais. Como é que tu vê essa construção de discursos desse jeito? Eu chamo de uma grande idiotice que essas pessoas fazem. Porque um padre falar isso, o padre, quando ele aponta o dedo para essa questão espiritual, ele devia lembrar que tem outros 4 voltados contra ele, porque a Igreja Católica matou milhões de pessoas e o Vaticano continua lá de pé. Se fosse assim para ter karma, já tinha que ter caído um meteoro em cima do Vaticano há muito tempo. Então, esse é o primeiro ponto. Esses pastores que ficam falando besteira sobre o terreiro também. Quantos milhões ou bilhões até, de repente, já não pegaram de pessoas ingênuas, né, por aí afora nessas igrejas evangélicas de esquina. Então, é uma situação de muita hipocrisia. Não tem nada a ver com isso, por ter terreiro aconteceu isso, é um absurdo falar uma coisa dessa. Com relação a karmas dos locais, todo local tem, de fato. Todo local tem, mas isso não é determinante para que haja uma tragédia desse tipo.
A gente fala muito de pedra. Eu, por exemplo, uso e sempre soube, né, que ônix é uma boa pedra que repele as energias ruins e atrai as energias boas. Isso tem fundamento? Qual pedra a nossa audiência deve ter em casa? A ônix é boa, mas usada com responsabilidade também, que ela pode aumentar a pressão. A ônix aumenta a pressão, a hematita pode aumentar a pressão, são duas pedras de proteção. Arterial? Pressão arterial. São duas pedras de proteção que podem aumentar a pressão arterial. A turmalina é uma pedra muito boa para defesa também, a cianita azul também, a cianita negra também. Todos esses cristais eles ajudam a barrar energias negativas. Mas em especial a ônix. A ônix é boa. É boa, mas aumenta a pressão. Tudo tem seu equilíbrio, tem seu lado bom e seu lado ruim. Então, por exemplo, a obsidiana também vai trazer proteção, só que a obsidiana ela vai trazer também à tona coisas que a pessoa às vezes quer esconder, vai trazer à tona coisas mais depressa, mais rápido. Então, a obsidiana floco de neve vai ser questões mais emocionais. A obsidiana mais pura, digamos assim, ela pode trazer à tona questões mais voltadas ao lado material, por exemplo. Cada uma vai ter seu lado bom e seu lado ruim nessa parte de proteção. Algumas podem estimular mais a pressão arterial, outras podem, se forem muito usadas, podem gerar uma certa insônia até, enfim. Então tudo tem que ser usado com equilíbrio. Claro que tem cristais que tem mais lado bom do que lado ruim, né? Então, o quartzo rosa, quartzo branco, quartzo verde, geralmente são utilizados mais sem nenhuma contraindicação. Depende do que a pessoa quer. Se a pessoa quer, por exemplo, ficar mais disposta durante o dia, não quer ficar tão cansada, aí tem que usar um cristal que o pessoal pouco fala, que é o quartzo leitoso. Não é branco, é o leitoso. Ele é da cor branca, mas ele é meio opaco. Lembra uma cor meio gelo, assim. E ele é muito bom para repor energia, vitalidade. A pessoa que quer prosperidade, a pirita. A pessoa que quer mais sorte, digamos assim, uma boa sorte, além da pirita eu aconselharia o olho de tigre também, que é muito bom. A pessoa que quer uma saúde mais em ordem pode usar o quartzo verde, pode usar a malaquita, pode utilizar, às vezes, também a esmeralda, né? A pessoa que quer mais amizades, a jadeíta. A pessoa que quer estudar melhor, pode ser o citrino, a sodalita. A pessoa que quer se conectar mais com a intuição, o lápis lazuli, a ametista também. Então, cada caso... Que pedra tu diria pra gente colocar aqui? A vocês eu recomendaria, como vocês lidam com vários assuntos, envolvendo vários planos da existência, espirituais, ufológicos, eu acho que seria melhor a ametista. Vocês iam estar sempre renovando o ambiente de vocês, onde vocês trabalham, e justamente se conectando com mais facilidade com algo maior também. Então uma drusa de ametista seria mais interessante, que é o cristal bruto. O cristal bruto ele tem mais força do que o cristal rolado. Então aquela pedra grandona assim, ela é mais poderosa, entre aspas, do que o que está lapidadinho ali, redondinho, vendido na loja. Muito tem se falado no conceito de espiritualidade universalista, ou seja, não estão mais, eu sou kardecista, os grandes líderes estão surfando em várias correntes ao mesmo tempo, né? E tu também falou para nós que tem influências de ciganos. Então, essa questão de abrir o campo do conhecimento me parece que sempre existiu, mas agora está em evidência, sobretudo por causa das redes. Isso gera, de alguma forma, algum atrito com aqueles chamados puristas. O cara é kardecista, mas não fala com umbanda. O cara é umbandista, mas não fala com candomblé. E, de repente, a gente conhece aqui um Wagner Borges que fala com tudo. Tu, que tem várias influências também. E mais um monte de gente. Pedro Ben. O Pedro Ben também. Isso é uma nova tendência, dá para se tratar como uma evolução, mas e traz algum tipo de prejuízo também, por tu não ter um rótulo na tua casa, né? Eu sou da linha tal, eu sou disso, daquilo, daquele outro. O Fernando Ben. Eu falei Pedro Ben e você falou Pedro Ben também. E eu fui no Ben, Fernando Ben. Fernando Ben, sem dúvida nenhuma. Olha, eu acredito que o prejuízo com relação a isso vai mais da cabeça da pessoa. Se a pessoa não tiver um discernimento, fizer uma mistureba sem jeito, uma mistureba mal organizada, e pode dar algum prejuízo. Mas se a pessoa conversar, congregar forças de maneira positiva, harmoniosa, que faça bem a si próprio, que não esteja
ferindo nada nem ninguém, que esteja seguindo direitinho, não há problema. É uma tendência, é um princípio realmente, uma perspectiva, uma previsão do que vai acontecer daqui para frente, né? Eu sempre falo para as pessoas que nas minhas previsões, o número de evangélicos vai chegar num platô e de católicos vai continuar caindo. O número dos que se declaram sem religião, que seriam esses universalistas, que é a pessoa que gosta de astrologia, mas às vezes ouve um culto do pastor, mas que toma um banho de erva também, vai na cartomante, recebe um jorei na messiânica, um passe no kardecismo e vai na missa também de 7º dia da tia que morreu. Essa pessoa que conversa com tudo é o futuro. Essas pessoas vão ser 1/3 da população daqui a 10 anos, 15 anos, no Brasil pelo menos. Isso aí realmente é o futuro. Eu não vejo problema de congregar várias forças. Realmente, no meu caso particular, tem gente até que brinca que é o pedrismo, que eu misturo umas coisas, mas para mim faz sentido. Cada um cultuado no seu dia, no seu quadrado, no seu espaço ali, sem atrapalhar um ao outro, né, com as suas práticas devidas. Então, cultua o povo cigano astral, cultua deuses gregos, deuses celtas, hindus, chineses, né? Algumas energias também africanas. A gente vai misturando, né? O brasileiro gosta de misturar muita coisa, né? Então não vejo problema. Eu acho que é até uma solução maior. Agora, o que existe também, como eu falei, se a pessoa fizer uma mistureba mal feita, pode se prejudicar. É aquela pessoa que você pergunta para ela, o que você acredita, fulana? Aí ela, acredito em energia. Legal, mas qual o nome dessa energia? A pessoa não sabe que energia é essa. Ou não sabe para quem pedir uma ajuda. Acontece um problema na vida, a pessoa recorre a quem? A energia me ajuda. Não é assim. Que energia que vai vir? Pode vir uma energia ruim ou geralmente nada. Porque que energia vai ser chamada apenas de energia? E aí um coach vende para ela a ideia de energia quântica, né? Ou então, uma coisa que eu até estou para falar no meu canal com mais profundidade lá, que é a questão dos arquétipos. Que muito se fala hoje em dia dos arquétipos. O arquétipo nada mais é do que você cultuar ou pelo menos se conectar a uma egrégora pré-existente, mas sem dar o nome de egrégora. Você chama de arquétipo. Por exemplo, eu vou me conectar ao arquétipo de Apolo, vamos supor. E eu falo isso como seguidor de Apolo, como alguém que cultua Apolo diariamente. A pessoa que está lá, vou me conectar com o arquétipo de Apolo. Na realidade, essa pessoa ela está cultuando Apolo, só que de uma maneira mais branda, uma maneira mais fraca, na qual não vai receber essa energia toda dessa deidade grega que existe, que não é mitologia, é uma energia que existe. Vou me conectar com o arquétipo do animal X. Existe uma egrégora, uma energia associada àquele animal. Todos os animais têm essa questão. Tudo que existe no nosso plano terreno tem uma egrégora, tem uma energia. Claro que tem coisas que são basicamente inanimadas que não vão adiantar de nada. Se conectar um arquétipo de uma cadeira não quer dizer nada. Mas seres vivos, né, tudo que existe, tenha vida, tenha princípio de vida, pode sim formar uma egrégora. E até algumas coisas inanimadas, como por exemplo, os cristais que a gente estava falando agora há pouco. Existem as egrégoras de cada um dos cristais e por aí vai. Tem os elementais de cada cristal, os elementais de cada vegetal. Então tem muita gente até e o que eu vou falar é muito polêmico agora, mas eu vou falar que eu gosto de uma polêmicazinha. O pessoal fala, mas o pessoal que é vegano, vegetariano, enfim, que o vegetal que é melhor para a gente comer é porque não há sofrimento. O vegetal também é ser vivo. O vegetal tem um elemental ali também e que sofre quando a alface arrancada do solo sofre do mesmo jeito. Existe um sofrimento ali. Então, se a gente fosse pensar em não sofrer, a gente ia respirar ar e se alimentar de ar só. Que também tem elemental no ar, mas a gente não vai entrar nesse detalhe. Então, é uma situação que tudo está conectado, tudo tem energia. Pedro, como é que você faz previsões de famosos? Você senta e fala, não, agora eu vou fazer previsões de famosos, vou gravar um vídeo, botar no meu canal e tal. O que você pode dar uma palhinha pra gente nos próximos meses aí? Nesse caso, geralmente eu utilizo, né, a numerologia deles, né, de alguns específicos, e as cartas também. Eu escolho geralmente, ou então alguém me manda de sugestão, e as cartas também me ajudam nesse sentido. Tem gente que, inclusive, às vezes paga consulta em vez de se consultar, quer saber da vida de alguém.
Já vi, tem casos disso, ou faz uma pergunta avulsa pra mim que quer saber se a fulana vai voltar com fulano. Tem coisas assim... Famosos, a pessoa nunca viu na vida. E tem gente que acha que vai namorar o famoso. Ai, Pedro, tem uma magia pra eu namorar com fulano de tal. Olha, se tivesse, eu faria pra eu namorar essa pessoa. Não você, mas tudo bem. Então, tem gente que às vezes vive numa certa maionese aí. Com relação a famosos, dá pra gente prever, sim. E, inclusive, previsões, enfim, recentes agora, novas coisas que estão para ocorrer, há uma separação para acontecer com um casal de famosos que os dois são personalidades conhecidas, mas uma dessas pessoas canta, não é o que aconteceu recentemente, não é um outro casal. Esse é mais, digamos assim, voltado à música sertaneja. Vai acabar esse relacionamento e vão sair grandes polêmicas ali de roubo de direitos autorais, de patrimônio, de agressão, de traição. Vai sair um negócio, um escândalo bem complicado, um barraco, um negócio assim. Vai ter também uma briga entre duas pessoas aí de mídia, Instagram, essas redes sociais assim, que vão começar... através de um comentário mal interpretado, vão se estranhar e vão começar um barraco também uma contra a outra. Como o pessoal chama de exposed, né? Uma coisa assim. São duas moças que são bem barraqueiras já. E elas vão ficar, vai ser um negócio igual torcida organizada, essas duas. São bem povões, bem populares essas duas, e vai ter um quebra-pau entre as duas. Eu prevejo também o falecimento de um jornalista muito antigo que já está aposentado. Eu acredito que seja agora esse segundo semestre. Ele foi conhecido num canal específico de televisão e vai falecer. Recentemente... Mr. M conheceu bastante ele. Né? Então, recentemente nós acertamos 3 falecimentos de famosos, né? O Antero Greco, né, da ESPN, o Silvio Luiz, que é aquele olho no lance, né? Esse inclusive, eu fiquei até bem chateado quando eu vi. Eu não foi nem a carta, eu vi mesmo, veio na minha evidência a questão dele indo. E quando eu fiz essa previsão, eu não falei o nome dele exatamente, mas eu nem sabia, depois eu fui saber, no dia que ele faleceu, que ele já estava internado há muitos meses, eu não sabia. Pensei, gente, mas ele está assumindo a televisão, mas não tem notícia dele, tá ruim, nada disso, mas vai acontecer, enfim. E eu fiquei um pouco chocado quando eu vi a situação. E também o Apolinho aqui do Rio. Eu falei que ia ter um radialista muito famoso numa capital, narrador, locutor esportivo, que faleceria. Tá tudo lá catalogado nos vídeos, enfim. E foi o Apolinho aqui da Rádio Tupi do Rio de Janeiro, muito conhecido aqui no Rio, foi técnico também, uma época, se não me engano, no Flamengo, né? Foi técnico do Flamengo. E partiu. Então, essa questão dos famosos dá pra gente fazer previsões. Às vezes, quando eu estou mais de boa vontade, de bom humor, até dá para ver o mapa da pessoa, a revolução solar. Só que a revolução, o mapa dá muito mais trabalho, demora-se muito mais. E meu tempo é muito corrido, então eu priorizo a numerologia, que ela é mais rápida. A gente calcula ali e chega num padrão de previsão, uma questão de mais minutos, poucos minutos comparados à astrologia, que são mais minutos gastos. E como é que é se relacionar com Pedro Baldan? Tanto amorosamente... como familiarmente, se é que existe essa palavra, porque deve ser terrível, né? Se você pisar fora da faixa, você descobre. O Drummond acabou de dizer aqui para nossa comunidade que é terrível se relacionar com o nosso convidado. Não, eu falei deve ser terrível. Eu falei deve ser terrível para a pessoa, não deve ser mesmo? Deve ser, eu acredito que seja, provavelmente, mas... Enfim, eu já tive alguns relacionamentos e, inclusive, em alguns deles eu previ traição. E realmente eu fui traído naquela época que eu tinha previsto. Deve ser terrível. Só que, eu não falei. Só que tem assim, a gente tem aquela coisa de ser humano, né? Então a gente acha que vai mudar a pessoa. Isso é uma coisa que, inclusive, eu passo isso. Não é um demérito só da pessoa que está assistindo, que já errou. Eu erro também nas coisas. Então a gente, às vezes, acredita, não, mas eu vou mudar a pessoa vai se consertar. Às vezes você desconfia do que você previu. Às vezes a gente não quer acreditar naquilo que a gente preveu. Aquela questão, né, de achar que a pessoa é boa, maravilhosa, e não é. Enfim, então isso é como aprendizado, né? Tem até um filme, se eu não me engano, acho que é Todo Mundo em Pânico 3, a personagem da Queen Latifah, tem uma situação parecida,
Porque nesse filme ela é uma vidente, aí ela já briga com o marido pela traição que ele nem fez ainda. Mas não que eu seja dessa forma, mas em algumas oportunidades eu tive essas previsões. A nível familiar eu sou bem tranquilo, não vejo problemas. As pessoas me procuram, até atendo alguns familiares, algumas pessoas são indicadas por familiares também, mas é uma rotina bem tranquila. Só que eu sou, assim, muito procurado, os clientes, o trabalho, então eu acabo que durante o meu tempo com a família, até posso falar alguma previsão, alguma coisa que o pessoal pergunte de política, alguma coisa que queiram opinião, mas eu tento curtir, tento esquecer um pouco, tento fazer minhas coisas, minhas atividades mundanas também, né? Que eu falei que eu vou no banheiro, como, faço tudo normal igual os outros. Então eu gosto, por exemplo, quando eu tô com a família junto, eu jogo jogo de tabuleiro, eu gosto muito dessas coisas, ficar conversando, ouvindo música, eu gosto de cantar no karaokê, não sei cantar, mas eu gosto, aí problema de quem tá ouvindo. E agora, tem um problema que é até curioso isso, carta. Lá o pessoal gosta de jogar sueca, eu gosto de jogar sueca. Só que o problema da sueca é que quando eu tô jogando, eu preciso separar a sueca de uma previsão daquelas cartas do baralho, que eu fico pensando, gente, será isso aqui vai acontecer tal coisa pra mim? Eu fico pensando, então eu tento me desconectar disso, pra focar no jogo sueca, não na previsão. Porque senão eu tento encontrar padrões, a nossa mente acostumada com a previsão, com interpretar cartas, vê ali a pessoa jogando a sueca, a batida na mesa, as cartas... Um péssimo jogador de pôquer. Né? Pois é, eu não sei jogar pôquer, não. Eu já soube, tentaram me ensinar uma época, eu soube bem porcamente, mas não aprendi direito. Talvez fosse bom porque você conseguisse ler a outra pessoa, mas fosse ruim, você ia se atrapalhar com... O problema é para mim, a carta vindo para mim, eu vou achar que aquela previsão é para mim ali, não é bom. E com amigos, o pessoal gosta de saber de coisa de signo, coisa de, às vezes, de espiritualidade também, né, mas... Geralmente pedem conselhos, uma coisa, eu tô tendo muitos amigos e tal. Não sou uma pessoa de ter muitos amigos, na realidade. Mas eu levo minhas amizades por muitos anos. Então eu tenho, por exemplo, amizades que eu tenho desde 2 anos de idade. Até hoje eu tenho, esses dias mesmo, eu saí com essa minha amiga, eu tenho desde 2 anos de idade. Uma tenho desde os 10 anos, outra desde os 11. Então eu levo por muitos anos. Outros amigos são mais recentes, mas também são pessoas que, para que eu possa criar vínculo de amizade, eu tenho que confiar bastante na pessoa, porque tem sempre alguém que chega com interesse, não só material, mas também espiritual, muitas vezes, e tudo mais. Então eu me julgo uma pessoa tranquila nesse trato. E no relacionamento, a não ser essa questão da traição, eu não vejo nenhum tipo de problema, tanto que para eu encontrar alguém, para eu ter um date, né, como o pessoal fala, eu não jogo carta antes, eu vou e vou viver a experiência, vou ver no que dá. Eu tento... Nunca jogou carta para nenhum Já, date? Claro que já. Mas no primeiro não, porque imagina, eu vou... Não dá. Eu fiquei solteiro recentemente. E no Tinder? Se você pega o Tinder e joga carta, não? Não, nem tem como. Eu nem tem como. Ali é mais uma questão de você conhecer... Tô brincando, claro. Né? Porque eu fiquei solteiro recentemente. Então é uma situação que eu tô reaprendendo a ser solteiro nesse mundo que a gente tá. E eu vou viver a experiência. Eu vou de peito aberto para conhecer. Pedro, eu gostei quando tu entraste no tema da polêmica, porque eu gosto de uma polêmica. E dentro da mesma polêmica que tu trouxeste do alface que sente dor e tudo mais, antes a gente estava falando, tu disse que o futuro do Brasil, pelo menos, é o pessoal que usa todas as religiões, usa todas as energias. Outra pergunta que eu te faço, o futuro do Brasil, o futuro do mundo, é um futuro vegano? Não. Vão existir mais pessoas consumindo vegetais apenas e tudo mais, mas eu não vejo essa predominância toda que muitos preveem, não. Eu não vejo a carne sendo suplantada dessa maneira. Pode chegar no momento que cheguem a 1/3, até a metade de veganos da população, mas não vai ser 100%, não vai ser 90%, não vai ser 80%. Até como espécie, isso não se sustentaria por muito tempo. O veganismo, ele não me incomoda, e eu vou abrir polêmica porque eu adoro. Tá? Ele não me incomoda enquanto consumo, tá? O cara quer consumir, quer comer, ele pode comer o que ele quiser. Ele não me incomoda em hipótese alguma. O cara não quer comer carne, não come carne. Ele me incomoda enquanto selo de superioridade moral. É aí que ele me incomoda, tá? E esse selo de superioridade moral, quando ele vem acompanhado de outros símbolos dessa superioridade moral.
ele tem aquele consumo, ele só anda de bicicleta porque carro polui o ambiente e ele quer pregar que todos andem de bicicleta e ele não leva em consideração que tem gente que usa 3 horas para se deslocar até o seu trabalho. Não é a mesma coisa que ele que sai do apartamento dele bem colocado e vai de bicicleta. E uma série de questões. Por que eu te fiz essa pergunta? Porque algumas pessoas do campo da história, do meu campo, têm afirmado, e eu acho que estão afirmando sem nenhum tipo de fundamento, que daqui a 200 anos os historiadores estarão nos vendo como carnívoros, da mesma forma que hoje a gente vê aqueles que eram escravagistas. Ou seja, vão olhar que quem consumia carne eram seres primitivos. Nossa, há 200 anos eles comiam carne. Assim como a gente diz, como é que podiam escravizar pessoas? Eu acho isso uma besteira incrível, porque isso é uma forma de impor também. Impor, nós vamos agora comer tal coisa e vamos fazer isso, fazer aquele outro. Como é que tu vê a questão não do consumo, mas da superioridade moral? Tá junto desses semideuses aí que a gente estava falando antes? É besteira, é uma grande hipocrisia, porque se você for pegar as grandes religiões, os grandes movimentos espirituais, as grandes egrégoras, poucas delas que pregam a questão do não consumo da carne. Eu destacaria apenas a hindu, porque as outras... Vamos pegar a egrégora cigana, por exemplo. Os ciganos nunca tiveram problema com isso. O povo cigano na Terra é um povo nômade, pelo menos antigamente era, e caçava. Os orixás também, a egrégora africana, nunca tiveram problema. Na África também, na época que havia a predominância dos cultos, né, os orixás lá, que hoje em dia a maioria é cristão, muçulmano, enfim, mas quando havia essa predominância também, o pessoal caçava. Algumas oferendas até eram oferendas também sacrificiais. Deuses gregos também haviam sacrifícios, nórdicos então, celtas, chineses, enfim. Então é uma questão que não há muito embasamento espiritual. É claro que você não quer ver um animal, coitado, sofrendo, essas coisas, mas como eu falei, a alface também tem vida. Ela nasce, ela cresce, ela tem a fotossíntese, ela faz tudo aquilo ali, as flores também se reproduzem, as plantas se reproduzem e depois morrem, igual qualquer outro ser vivo. Precisa de água, né? Precisa de água, de oxigênio, tem um elemental ali, né? Então você não vai dar um banho no outro com um boi, com um bezerro, vai passar um bezerro no corpo, vai passar o quê? Uma planta, um alecrim, uma coisa assim para poder melhorar a energia da pessoa. Aí você vê como o padrão vibratório das plantas é elevado? Mas ela também, ela tem um elemental, ela tem uma força ali viva que sofre da mesma maneira. Quando você arranca uma árvore do solo, aquela árvore vai, né, sofrer, não só ser cortada no sentido literal, material, mas ela vai morrer no sentido espiritual também. Então é um tipo de dor isso, que as pessoas não enxergam. E esse selo da moralidade é que as pessoas querem justamente passar como grandes iluminados, puros, ou então é esse pessoal que fala que o Brasil vai ser a terra do futuro, que o Brasil é isso, o Brasil é aquilo. O Brasil é um dos lugares que mais tem discurso de ódio, preconceito, essa questão que você falou do pessoal que se julga trabalhador, mas trabalhador não é régua moral, né? Eu vejo muita gente que é um trabalhador e que chega em casa e agride a mulher. Sim. Né? Tem muita gente, porque o fulano ele é religioso, muito padre, muito pastor que tá ali, que sai dali do culto e assedia o coroinha, a criança, a obreira, o que quer que seja, né? Então é um selo de hipocrisia, não de iluminação. Então a gente pode também lembrar dos próprios líderes, né, espirituais. Poucos líderes pregavam essa questão, né, do não consumo da carne, né? Até Jesus comia peixe, tomava vinho, por que a gente não pode também fazer o mesmo, né? Então, uma situação que é o ser humano que ele deturpa as coisas. A espiritualidade, ela nos mostra, claro, o caminho, mas você não vê a espiritualidade falando, olha, se você comer tal coisa, você vai apodrecer nos umbrais para sempre. Não tem nenhum aviso da espiritualidade com relação a isso. É o ser humano que julga que é dessa maneira. O ser humano, no caso, eu chamo de ativista de telão, né? Que é o pessoal que é ativista só até a página 2. Ele é ativista naquela causa dele e ele quer converter os outros àquela causa dele. Igual esse pessoal que é dessas religiões que eu não vou citar o nome, que vai de porta em porta no domingo de manhã e vai encher o saco dos outros. Que certamente não é de uma religião de matriz africana, porque ninguém bate a minha porta falando, você quer ouvir a palavra do seu tranca-ruas?
E essa religião nem cristã é, embora algumas pessoas façam confusão dizendo que é uma religião cristã, ela não é uma religião cristã. E essa religião agora, para ajudar o Rio Grande do Sul, decidiu que não vai contribuir com nenhum Pix de nenhuma das instituições que estão ajudando o Rio Grande do Sul. Eles criaram o seu próprio Pix que vai para a sua sede geral para receber as doações. É interessante, né? Que bonzinhos, né? É interessante isso. Para finalizar, Pedro, a deidade grega, eu já queria ter te perguntado isso da outra vez e quero perguntar agora. A deidade grega que tu disse não é mitologia, é uma deidade, é uma energia. Por outro lado, essa deidade se diluiu ao longo dos séculos e ao longo dos milênios. Ela se perdeu um pouco enquanto importância do que ela era na Grécia Antiga. Essa deidade tem consciência ou é uma energia sem consciência? E se tem consciência, como que ela lida e responde com essas etapas que ela mesma passou em ser realmente uma deidade presente numa sociedade e hoje ser tratada por tanta gente como mito? Essa questão é muito pertinente e até agradeço essa pergunta porque tem muita gente que tem curiosidade, mas não sabe me perguntar isso, mas foi muito bem perguntado. Então, eu faço duas comparações. A primeira é com relação à água. A água que nós bebemos, né, potável e tudo mais, ela vem de um rio, aqui no Rio, acho que é Rio Guandu, né, deve ser alguma coisa assim, é tratada, chega até nós ali potável, a gente bebe. Essa água, ela foi filtrada, mas sempre tem uma geosmina, um negocinho ali, aquela coisa que aqui no Rio tem, por exemplo. Eu colocaria essa água com geosmina sendo a água acessível a todos das religiões tradicionais, enquanto os deuses gregos são a água de uma nascente ou de um lençol freático. Pouca gente tem acesso, mas é uma água muito mais pura, muito mais filtrada, que está ali há muito mais tempo e quase ninguém dá bola. Mas se você for consumir dela, você tem uma resposta na sua saúde muito melhor do que a água que todo mundo bebe. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que, por mais que eles hoje em dia sejam tratados pela maioria das pessoas como mito, você vê como eles são poderosos, porque mesmo 2000 anos de perseguição a eles conseguiram moldar toda a sociedade ocidental, conseguiram ter palavras em todos os idiomas ocidentais também relacionados ao que dominam. Por exemplo, Afrodite, afrodisíaco, está em todos os idiomas, o inglês, português, o espanhol, tudo tem alguma coisa que remeta a Afrodite nesta palavra, porque vem dela essa questão do afrodisíaco, né? Por exemplo, Apolo, até hoje os médicos, 70% dos médicos ainda fazem o juramento de Hipócrates, que aquilo ali é um juramento que se a pessoa não seguir a risca, ela pode sim, terá punições espirituais muito severas. Então são deuses que existem, têm consciência e eles ficam muito contentes quando a pessoa se conecta com eles de maneira espiritual religiosa. Essa questão arquetípica eles até ajudam, mas é uma questão que o ideal realmente é se conectar de uma maneira de culto. Você cultuar, você acender um incenso, você conversar, você acender uma vela, você fazer uma pequena oferenda, você ter aquele hábito com aquela deidade, seja ela de qual for, de qual egrégora for, seja grega, nórdica, celta. Outro exemplo que eu dou é a questão dos deuses africanos, dos orixás. Essa questão de ter força ou não. Muitos poderiam falar, mas por que no Brasil se cultuam tanto se eles deixaram o povo deles ser escravizado? Eu já ouvi gente falando um absurdo desse. Gente, eles são tão poderosos que mesmo também séculos de perseguição ao povo deles, hoje em dia estão em vogas, hoje em dia estão aí conquistando cada vez mais fiéis. E na África mesmo são pouco cultuados hoje em dia, porque a maioria lá é muçulmano e o que não é muçulmano é cristão, geralmente protestante. Assim como na Grécia, poucos lá cultuam os deuses gregos, lá são ortodoxos. Então é questão da pessoa se conectar com aquilo que acredita, né? E perceber que existem mais energias do que o pessoal das religiões tradicionais gosta de pregar. Existe muito mais do que igreja católica, islamismo, judaísmo, essas grandes religiões monoteístas. Muitos deuses, muitas forças para o pessoal conhecer. E eu encaro isso até como uma certa missão de vida. Levar o conhecimento sobre todos os deuses possíveis para tentar conscientizar a pessoa e tirar aquela coisa bitolada das religiões tradicionais. Falar em missão de vida, para encerrar, aquela galera que está agora nos assistindo, está com uma depressão, uma tristeza profunda, claro, está fazendo os tratamentos médicos necessários, mas o que ela pode mudar na vida dela para ajudar
um pouquinho o processo médico? Olha, a pessoa primeiro tem que compreender que a vida ela é muito bonita. Mesmo que a pessoa esteja passando uma dificuldade, a gente tem que sempre lembrar que no fundo do poço vai ter sempre alguma coisa que te levanta. Tem um lugar que é o fundo, que é o fundo mesmo. Aí lá embaixo, se você chegar no fundo, vai ter uma mola que vai te jogar para cima. Então, por mais que a situação esteja difícil, lembre-se que o mundo é muito bonito, tem muitos lugares verdes, tem muitos lugares com mar, tem muitos lugares com sol, tem muita comida gostosa por aí, tem muita gente engraçada, tem muita gente boa, tem muitas amizades para serem feitas, tem muita coisa para aprender, para ler, para se divertir. Então, por mais que esteja no olho do furacão, pode ter sempre alguém pior que você. Mas sempre entenda que há uma solução, há uma saída e há coisas boas para serem vividas, não só as coisas ruins. Lá na frente, tenho certeza que a maioria dessas pessoas vai lembrar desse momento não como uma derrota, mas como um aprendizado, algo que gerou realmente mais sabedoria, mais resistência, mais resiliência para si próprio. Para quem não sabe ainda, como é que te encontram nas redes? É Pedro Baldança no YouTube, Pedro Baldança no Instagram e também no TikTok. Engatinhando no TikTok, Vai mas aparecer aqui embaixo. vai aparecer. YouTube principal. E assim a gente termina mais um episódio do Arquivo Estranho. Curtam, compartilhem, comentem. Um abraço, pessoal. Hello, strangers. Hoje eu venho falar com vocês de um tema extremamente polêmico. Eu não posso falar com ela. Acabar com tudo. A idade amaldiçoada para as celebridades.